Visando desafogar a grande demanda por transporte coletivo durante os horários de pico aqui em Teresópolis, a Aviação Dedo de Deus reforçou o horário de uma linha muito especial, a linha Alto Várzea. O reforço começou desde o dia 1º de fevereiro e para sabermos um pouco mais sobre essa decisão, nós viemos à sede da empresa Aviação Dedo de Deus conversar com o Martins, que é o responsável pela operação do serviço. Martins, por que a empresa resolveu fazer esse reforço? Então, a gente entendeu que existe uma necessidade naquele corredor, né? Então a gente passou a ofertar mais horários, não só nos horários de pico, mas durante o dia todo. Então esses horários vieram para beneficiar toda a população que necessita do transporte público. E a demanda está sendo grande, está funcionando bem? E quais são esses horários, Martins? Tá, a gente está observando que os carros, né, que roda-se na faixa chamada interior, que é o Campo Grande, que é o Sebastiana, o Albuquerque, essas linhas estão desafogando mais. Por quê? Porque esses carros desciam do alto e pegava todo o passageiro que estava naquele corredor. E com esses horários que a gente está ofertando a mais, esses carros também estão ficando menos lotados. Os horários de pico, geralmente na parte da manhã e no início da noite. Quais são esses horários? Quais são os novos horários, Martins? Então, a gente entende que os horários de pico começam às 6 horas da manhã e vai até em torno das 10 horas da manhã. E à tarde, de 16 às 19 horas. Então, esses são esses horários que a gente entende como horários de pico. E nesses horários a linha, portanto, está reforçada? Com certeza. Martins, desculpe interrompê-lo, um outro assunto bastante importante também. Nas últimas chuvas, o mês de janeiro foi muito chuvoso, várias localidades de Teresópolis foram atingidas por barreiras, algumas vias foram interditadas e, consequentemente, esses bairros tiveram linhas de ônibus reduzidas ou retiradas. Como é que está a situação desses locais, como Salaco, Rua Mato Grosso? Como é que está a situação do transporte coletivo nessas áreas? Então, hoje a gente opera em forma plena, todo o interior, né, como eu já falei antes. Né, as áreas afetadas pela chuva foram restabelecido o transporte, com exceção do pessoal do Salaco, que teve o transporte restabelecido a partir do dia 15 de fevereiro. A gente conseguiu uma via alternativa, que é pela Rua Álvaro Alvim, e a gente conseguiu tá atendendo esse pessoal. E a gente está na dependência de até a próxima semana a gente está restabelecendo o serviço no Salaquinho e na Pedra Tartaruga. A Rua Mato Grosso é um pouco mais difícil porque a gente depende da Defesa Civil emitir um laudo de liberação daquela área, porque aquela área ainda continua interditada. E, portanto, sem o laudo da Defesa Civil, a empresa não tem como operar nesses locais? Não, porque a Defesa Civil qualificou como uma área de risco. Então a gente aguarda somente a Rua Mato Grosso. A questão do Salaquinho e da Pedra Tartaruga é uma questão operacional que a gente está terminando de definir a estratégia que a gente vai operar lá. Martins, um outro assunto aqui para você tratar, aproveitar a oportunidade. Rua Álvaro Paná, a população daquela região que fica entre Fonte Santa e Quinta Lebrão cobra muito o serviço de ônibus, de transporte coletivo nessa rua. A empresa tem um projeto para isso ou não? Então, a gente mantém um contato frequente com a Associação de Moradores de lá, né? A gente entende que a gente precisa atender aquela comunidade, porém, existe uma área de interdição lá da Defesa Civil. A gente precisa de um laudo, de um respaldo técnico que nos possibilite trafegar naquela área, já que é uma área de risco e está interditada. Então a gente mantém um contato, o pessoal da Defesa Civil está disposto a passar lá, o pessoal da Associação de Moradores está empenhado em conseguir esse laudo, mas enquanto não consegue, a gente fica impossibilitado de estar operando naquela região. Martins, portanto, áreas interditadas ou áreas consideradas de risco tem sido um problema para o trabalho da Aviação Dedo de Deus? Porque nosso trabalho, né, a gente transporta vidas, né, é um transporte muito precioso. Então, em áreas de risco, a gente só opera com respaldo legal, né, de quem entende do assunto, né? A gente não pode chegar lá de qualquer forma e entrar com ônibus, né? Apesar de muitas das vezes a gente ouve assim, mas o carro de gás passa, tá? Qual seria um dano de um carro de gás ou de um ônibus lotado de passageiros, né? Então essa questão tem que ser bem avaliada.
Ok, Martins, parabéns pelo trabalho, obrigado pela entrevista. Portanto, você que é usuário de transporte coletivo e costuma circular entre o Alto e o centro da cidade, aproveite essa nova opção da Viação Dedo de Deus, o reforço nos horários na linha que liga esses dois bairros.